os problemas dos outros também são os nossos, não é? É isso mesmo. Olá, já estamos ao vivo aqui das Mulheres à Obra e nas páginas da Lourdes Paz e da Ana Cristina Menos Gomes. Aqui ao vivo numa sexta-feira, contas é à sexta, não é assim, Lourdes e Ana Cristina? Contas é à É, sexta. E contas é estávamos todos aqui, os dias, mas nós agora em especial é mas para nós aqui é à sexta. E estávamos aqui a falar em off, enquanto vocês devem ter ouvido, partilhar é muito bom e nós estamos aqui exatamente para partilhar. Eu não, eu só estou a moderar, a Ana Cristina e a Luz é que estão a partilhar o conhecimento aqui nas áreas ligadas à contabilidade e agradeço muito por isso, por vocês estarem aqui a partilhar connosco. Vamos continuar, não, porque nós não temos estado aqui à sexta-feira, porque a vida acontece. Tivemos na segunda-feira e na quarta e agora aqui na sexta, nesta semana, e a falar de segurança social, não é assim? exatamente. Segurança social que é uma obrigação que temos, quer particulares, quer empresários em nome individual, quer próprias empresas, são obrigações que temos para que possamos ter proveitos no presente e no futuro, num futuro próximo. Olha, uma pergunta que não tem nada a ver, mas que tem. Há muitas pessoas que estão no online a vender, e nós sabemos que isso existe, e infelizmente por razões económicas ainda não têm atividade aberta. Isso dá multa, não é? Se forem apanhadas, dá uma multa muito grande. Eu, o meu aconselho é que assim, não façam, é preciso ter cuidado, é assim, nós nunca sabemos quem está no outro lado, não é? Sim. Pode ser um inspetor das finanças, pode ser algo, é assim, é muito perigoso. É assim, o ideal é ter tudo certinho, desde finanças, desde atividade aberta no social, o ideal é ter isso tudo certinho, porque assim, ninguém sabe quem está do outro lado e podem nos testar e a gente nem sequer se aperceber. Portanto, é É preciso verdade. ter sempre tudo certinho. É É um isso mesmo. conselho de uma contabilista, acho que a Ana é da mesma opinião. Sim. Acho que sim, acho que sim. Acho que convém ter sempre as coisas muito organizadas e muito em conformidade. Evita problemas e chatices mais tarde. Pois é, duas vezes a pessoa tem que se registar, porque já foi apanhada, e depois tem que apanhar a multa por estar. Eu percebo, às vezes a vida económica não o permite, ou as pessoas têm medo do desconhecido, não sabem, ou têm problemas para resolver com as finanças e não se podem registar, ou não sabem, e fazem estas coisas. Eu conheço um caso de uma rapariga que ela tem medo de registar porque deve às finanças. Mas eu disse, a minha sugestão foi: primeiro vai às finanças, informa-te, resolve, e depois então inicia a tua atividade. Porque Porque está no online há uma grande exposição, não é? é, E isso é um chamamento, porque nós temos que ver que é obrigatório, há uma obrigação de fazer, quando se vende, haver uma fatura, com ou sem contribuinte, mas tem que haver uma fatura. Ou uma fatura recibo, ou uma fatura simplificada. E o que é que acontece? Ao não haver uma inscrição ou um registro, isto pode trazer problemas muito graves, porque as pessoas depois querem se facilitar. O empresário em nome individual é assim, registrem-se, passam, é melhor estarem precavidos do que estarem na ilegalidade, né? E depois a segurança social também, a segurança social em si, se não faturarem nada, são 20 euros por mês. Assim, eu acho que não custa nada. E estão salvaguardados, porque as pessoas têm que estar salvaguardadas e não podem estar numa exposição tão grande que é o online. É muito bom o online, mas há que ter tudo correto. exatamente, muito bem. Então vamos lá E então ao assunto do momento, que é a segurança social. O que é que vocês trazem hoje? podemos fazer uma recapitulação Sim, do TI, não? sim, 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 sim. TI, trabalhador independente sem contabilidade organizada quando está no regime simplificado. A declaração para a Segurança Social passou a ser feita não com base na entrega do IRS do ano anterior, passou a ser feita com base no volume de vendas com referência ao trimestre anterior, ou seja, passou a ser obrigatória a entrega de uma declaração trimestral onde vão inscrever os valores das vossas prestações de serviços no trimestre exatamente anterior, com base nesses valores, conseguir
calcular, apurar o valor de segurança a pagar nos 3 meses seguintes. Ou seja, em abril eu entrego a declaração trimestral de remunerações à Segurança Social, com referência às vendas de janeiro, fevereiro e março, para apurar o valor a pagar em abril, maio e junho. E assim sucessivamente. Então entrega a declaração trimestral, a comunicação é feita em abril, em julho, em outubro e janeiro, tendo em janeiro também uma declaração anual em que vai retificar, vai no fundo fazer o apanhado se todas as declarações que foram entregues anteriormente estavam corretas ou não, e aí tem a possibilidade de corrigir caso haja falhas. Tem por base 70% do valor dessas prestações de vendas trimestral, sobre a taxa sobre a qual vai incidir uma taxa de 21,40%, e apura o valor a pagar de segurança social. Tem ainda a possibilidade, ou em múltiplos de 5 até 25%, de aumentar ou diminuir o valor que tem a pagar. Caso não tenha volume de vendas, tem sempre um valor mínimo a pagar, que são 20 euros. E assim sendo, entre o dia 10 e o dia 20, tem de proceder ao respectivo pagamento. A guia é só ir buscar a Segurança Social direta, muitas vezes até já enviam, e é prático, é rápido, e acho que é um sistema muito mais prático do que o anterior. Sim, e agora que alguém está a ver, diz assim, mas eu não estou a faturar, porque é que eu devia estar a pagar para a Segurança Social? Também se quer... Diz. É assim, não está a faturar, é assim, mas é muita gente, é assim, se não tiver a faturar e se virem que realmente não há faturação, a regra é assim, a Ana frisou muito bem na outra altura que tivemos, na quarta-feira passada, que todos temos que contribuir. E muito de nós está a contribuir. E se a pessoa tem uma atividade aberta, se não tem faturação, mas no mínimo tem que contribuir, é o que está na lei, são 20 euros. Se não quiserem contribuir, só tem uma solução, é dão baixa do início da atividade, dão baixa da atividade das finanças, cessam a atividade. É assim, nós não podemos estar constantemente sem faturar, e muitas vezes a gente sabe que por trás, como não faturam, mas não declaram, assim, e não é justo, nem para nós, que nós temos que declarar tudo, não é? Nós praticamente contabilistas não falamos por nós, eu falo por mim, a Ana, de certeza que é da mesma coisa, nós não podemos fugir a nada, sejamos empresas, quer sejamos independentes, porque há muitos colegas independentes, a gente não pode fugir a nada, nós temos que faturar tudo, então não é justo estar uns a pagar para depois os outros estarem a usufruir das coisas que todos temos direito, não é? E para além disso, também as pessoas têm de pensar na sua própria carreira contributiva. E 20 euros não é nada, e sempre é qualquer coisa. Há situações como a que nós passamos do Covid. Mesmo aqueles que descontaram 20% tiveram direito a alguma coisa. E aqueles que nada pagaram foi mais difícil. Por isso, quer dizer, nós também estamos numa fase da vida em que temos de pensar um pouco, não só na contribuição, que é um dever social e uma obrigação social, mas também na carreira contributiva que queremos ter, para poder usufruir. Que é isso que a Lourdes diz, não é não pagar e querer usufruir. Todos temos de estar no sistema e todos temos de usufruir. Todos temos obrigações e temos direitos, no fundo. Sim, e usufruir na altura da reforma, claro que sim. Em tudo, basta uma baixa, basta uma ida ao hospital, tudo. Quer dizer, todos nós temos direitos e obrigações. Pois, porque nós estamos aqui muito formatados de descontar para um dia para a reforma e esquecemos do resto, não é? Que não é só para a reforma, em caso de desemprego, doença e agora nas ajudas que houve no tempo do Covid. Tudo, qualquer coisa que possa surgir. Eu tive uma cliente que nunca descontava e que não estava, pronto, começou a restar e ela passou só a pagar 20 euros, pronto, era o limite, era o mínimo, e ela entretanto engravidou e foi buscar o subsídio, aqueles subsídios que se tem direito agora com a gravidez,
ela teve baixa de risco e foi buscar, não foi, tivesse um salário maior, não foi, mas foi buscar alguma coisa, ou seja, é sempre um dever que temos para depois podermos usufruir quando precisamos. Uma baixa, nós nunca sabemos quando podemos estar de baixa. Né? A qualquer momento uma pessoa pode estar de baixa, posso ir ali, cair para o lado e estar de baixa. E temos de ter sempre atenção, é como a Ana diz, nós temos que temos o direito, o dever de contribuir, para depois temos o direito também de usufruir, senão não temos direito a nada. Depois queixam-se que não têm direito a nada. Muito bom, muito obrigada por terem esclarecido, e isso é uma informação que deve ser passada, é estarmos a contribuir para depois usufruir. E se calhar se formos ao hospital, claro que ninguém nos vai deixar, nós vivemos num grande país, e eu e as pessoas que eu conheço já tiveram muitos familiares que até vieram de fora e foram tratadas aqui em Portugal, e muito bem tratadas pelos nossos hospitais, e ninguém fica caído na rua a morrer. Não, nos hospitais, por norma, a urgência, por norma, não recusa ninguém. Exatamente. Depois nós estamos a pagar pelos outros, e depois já há estas taxas que de vez em quando aparecem e que nós não concordamos com elas. Se calhar se estivéssemos todos aqui a contribuir, essas taxas até deixam de existir. Não têm a noção da quantidade. É assim, nós estamos a pagar uma coisa mínima. Quando nós pagamos taxas moderadoras, ninguém gosta de pagar taxas moderadoras. Sim. Ninguém gosta. Portanto, quando nós vamos a uma urgência e pagamos 20 euros de urgência, toda a gente reclama, é lógico, pagar 20 euros. Mas ninguém tem noção de quanto é que é um custo final de uma urgência. Exato. Porque tu vais lá, pagas, e se tiveres internamento, se seguir para internamento, a urgência é devolvida, o dinheiro da urgência. Portanto, estes pequenos contributos que a gente faz são... Porquê? Porque mesmo assim uma urgência fica muito cara. Uma urgência poderá ficar mais ou menos, o custo de uma urgência é 150 euros. Por pessoa. Quando tu entras numa urgência, quando entra um episódio de urgência, são 150 euros. Nós pagamos 20. Né? Os outros 130 são suportados pelo SNS. Portanto, e quem está isento é suportado totalmente pelo SNS. Portanto, temos que ver que nossas pequenas contribuições, é lógico que custa, a mim também me custa, né? Quer dizer, mas depois chegamos ao fim e a gente percebe que são estes miminhos que nós temos, que embora sejam muito poucos, mas outros países não têm. E isto deve-se à nossa contribuição à segurança social, porque não nada seria assim. É verdade, é verdade. Quer dizer, boa tarde à Ana Calçada, que está aqui a ver-nos. E não podemos falar só de saúde, estamos a falar de saúde, que é o assunto mais que está na BR, entre aspas, porque Sim. É o assunto do Covid. Mas falamos das estradas, falamos das escolas, falamos de tudo o que nos envolve e tudo o que seja da responsabilidade do Estado. E pronto, tem de haver aqui lá está. Isto vai da consciência de cada um e é uma obrigação, para mim, é uma obrigação social. Sim, porque as escolas são gratuitas, as universidades paga-se, mas se formos para uma universidade privada paga-se muito mais, isso já cabe à pessoa se quer ir para uma privada ou não, se for para uma pública paga-se, mas é uma coisa muito mínima, é verdade aquilo que vocês estão a dizer. E depois vamos a outros países e se querem usufruir o que nós temos, estão constantemente a pagar, não é nada gratuito. É seguros, eles é através de seguros, e nós, graças a Deus, não é bem assim. Nós temos uma grande vantagem. Por enquanto ainda não é assim. E por enquanto. Esperemos que não fique, porque a gente refila com o SNS e refilamos imenso. Mas o que é verdade é que é uma mais-valia para nós. E a nossa contribuição, o pouca que seja, é sempre uma mais-valia. Sim, e muito bom. Olha, hoje é o que temos, portanto falamos aqui da segurança social e porque devemos contribuir e depois os benefícios que nos traz. E querem dizer mais qualquer coisa? Podemos falar também na situação do TI, quando o TI passa de trabalhador independente para trabalhador independente ou empresário individual que está no regime simplificado para o regime de contabilidade organizada. Estes contribuintes têm a opção de continuar no sistema antigo, que era aquele que era calculado com base no lucro do IRS entregue no momento da entrega da declaração de IRS, ou optar, também, em outubro faz esta opção, se quer uma coisa ou quer outra, pelo regime de declaração trimestral. Mas quando passa
de regime simplificado, tendo aqui por base o regime de contabilidade organizada, ou seja, o regime simplificado, quando passa para contabilidade organizada e quando quer mudar o seu método de declarar as contribuições para a segurança social, isto não é feito imediatamente, isto é feito após, acaba por ser quase 1 ano e meio depois, porque tem de passar o prazo da entrega da sua declaração de rendimentos, IRS, e depois é apurado e em outubro faz a opção e só começa a ter efeitos no ano seguinte. Não é assim, Lourdes? Exatamente. Tem efeito no ano seguinte. Portanto, eles andam com 2 anos de atraso. Portanto, o IRS, eles, portanto, quem abre atividade agora, né, só vai ter o seu refletido para pagar com base no ano, não é, no IRS, daqui a 2 anos, porque nós o IRS deste ano só o entregamos para o ano. Portanto, eles só estamos em que ano? 2021, só em 2023. Epá, desculpem, eu ando perdida nos anos, eu ainda ando em 2020. Em 2023 é que começamos a descontar com base no nosso lucro, no resultado do nosso ano, feitado por contabilidade organizada. Sim, porque nós estamos sempre a pagar para trás, não é para a frente. Sim. Nós temos sempre a pagar, e nas próprias empresas, nós temos sempre a pagar o mês anterior. Exato. Assim, e os estagiários e tudo está tudo a pagar com o mês anterior. O mês anterior. A Ana Calçada quer fazer uma pergunta, a ver se ela, entretanto, coloca aqui a sua questão que quer colocar, que há sempre aqui um delayzinho e nós vamos esperar. E em nome individual, que é o empresário em nome individual, também houve aqui uma alteração da taxa que passou dos 34,75 para 25,15. As empresas mantiveram-se, é o normal, é o regime normal de segurança social, são os 23,75 por conta da entidade patronal e os 11% por conta do trabalhador. No seu somatório são 34,75 que estamos a entregar ao Estado. Isto é uma brincadeira que custa. Isto quem é empresário, que às vezes falamos, mas isto custa. Estes 23,75, para mim, acho que custa bastante, porque os trabalhadores muitas vezes não têm percepção deste valor. E entidade patronal pagar 23,75 sobre o ordenado bruto de cada trabalhador custa. Por isso, o trabalhador, quando falamos aumento do ordenado, mesmo que seja o ordenado mínimo, para muitas empresas é um aumento significativo e às vezes há empresas que custa-lhes muito pagar. Ou seja, isto aqui tem de haver uma consciencialização de todas as partes. Porque um trabalhador custa a uma empresa, para além da segurança social, o vencimento bruto, a parte do encargo patronal, que a empresa tem de descontar por esse trabalhador, tem o fundo de compensação de trabalho, que é outra coisa que nós poderíamos falar, e tem ainda os seguros de acidentes de trabalho, etc. e tal. Isto tudo somadinho ainda é um valor significativo. E quando nós estamos a falar aqui numa base de empresas de mono empresas pequenas, empresas muito pequenas. E todos estes custos com pessoal, ou seja, o trabalhador tem de ser extraordinariamente rentável, tem de pagar o seu ordenado e trazer rentabilidade, um acréscimo de rentabilidade até para o desenvolvimento da empresa. E os trabalhadores não é só exigir, mas também têm de dar. Isto aqui tem de haver uma mudança de mentalidade. Não é só o patrão, o empregado patrão. Isto tem de haver, estamos todos a trabalhar para o mesmo e tudo tem de ser produtivo. Exato. E não percebi a pergunta, desculpa. Também não percebi a pergunta também. Vamos lá. Portanto, ela esteve a trabalhar fora até 2019 e quando regressou em maio, abriu uma empresa de consultoria em software e com a pandemia só faturou em 2019. Ok, ela faturou o ano de 2019. Entretanto, teve que dispensar os funcionários pelo Covid, encerrar o escritório e teve que continuar a pagar a segurança até maio de 2020. Portanto, não sei se sim, capaz. 2000 ou 2021? 2020, será?
Ou depois falta ali um número, ou 20 ou 21. Deve ser 2020. Pronto. Depois falou com o contabilista e disse que queria fechar a empresa e ele sugeriu que suspendesse a atividade. Não sei se vocês são dessa E opinião. depois ela diz que não teve nenhum apoio e é sócia-gerente e não recebeu nem o subsídio de desemprego que teve direito. Infelizmente foi um grande problema que houve. Os membros de órgãos estatutários não tiveram apoios no início. Agora já para o fim, este ano é que começaram a ter mais apoios, mas no início não tiveram apoios. Ou seja, e mesmo os membros de órgãos estatutários, as empresas só teriam apoio se tivessem funcionários. Não era assim, Ana, logo no início, foi assim. Em layoff, foi. Exatamente. Em layoff, o pessoal beneficiava do desconto para a Segurança Social, porque a outra parte tinha de ser paga. É um facto, isto que é um facto, e acho que temos de lutar todos contra isso. Os trabalhadores independentes e os MOIs, que são os membros de órgãos estatutários, nomeadamente os sócios-gerentes, não têm sido bem cuidados e descontam tanto, nomeadamente o sócio-gerente, como um trabalhador normal. Desconta exatamente os 34,75. E infelizmente, quer em situação destas dos Covid, o sócio-gerente, como a Lourdes disse, foi muito maltratado. Foi só com muita pressão é que se lembraram dele, mas quando recebem não se esquecem. E é na situação de desemprego que o sócio-gerente tem direito a desemprego, mas só em situações muito especiais, porque só houver dívidas e se for provado que a sua gestão, mesmo muitas vezes involuntária, foi, nem digo fraudulenta, há dívidas ou qualquer coisa, ele não tem direito a nada. E, no fundo, andou aqui a descontar os 23,75 na mesma como qualquer trabalhador. Ou seja, os trabalhadores estão sempre protegidos. Um sócio-gerente tem as dores de cabeça, não tem as dores de cabeça e tem de andar aqui IT e a ver e ter sempre o dinheiro para pagar os impostos e para até imaginação, muitas vezes, para desenvolver o negócio e levar o negócio para a frente. Não é nada protegido ou é muitas vezes esquecido. Isto é a minha interpretação, não sei se é a tua, Lourdes, mas a minha... Eu estou de acordo com é verdade. O que ela diz pergunta o que é que se deve se fechar a empresa. Assim, Ana, tens que ver o que é que tu queres a médio e longo prazo, né? Se queres realmente voltar a trabalhar com a empresa, se não queres voltar a trabalhar com a empresa. É que uma empresa, mesmo tendo suspensa, ela tem sempre os seus custos anuais mínimos, mas tem que entregar o modelo 22, tem que entrar a IES, ou seja, os 80 euros tem que ter o contabilista, o colega terá que levar a sua avença ou a sua anuidade, não sei se depois é um acordo entre eles, para mandar modelos 22 e a IES, portanto, há sempre custos. E se a Ana não tem intenção de continuar com a atividade, o ideal mesmo é encerrar a empresa, fazer a dissolução e a liquidação da empresa. E o sócio-gerente tem sempre de descontar para o sistema de segurança social, também não tem hipótese. Exatamente. Eu acho que aqui a questão, Ana, queres continuar com a empresa a nível online, é porque hoje em dia, ainda por cima de uma de software, consegues levar a empresa para a frente, ter clientes, ter colaboradores, tudo a nível online. Portanto, aqui tens que ponderar o que é que queres para ti, como a Lourdes estava a dizer, e muito bem. Primeiro pensa no que és para ti e depois a Lourdes, não é? E a Ana, a suspensa não, porque também tem custos, mais vale... Tem custos, ela tem sempre mínimos, mas terá custos, porque há sempre coisinhas que ficam e têm que ser pagas. E os 80 euros, por exemplo, por ano, da entrega da IES têm que ser pagos sempre. E se ela não tem qualquer... estás a falar da prestação de contas. Isso eu, por acaso, também não concordo. Se a empresa está suspensa, não tem atividade, essa prestação de contas, prestar de contas o quê? Se não tem prestação, não tem atividade. Isso eu acho que é um pouco discutível, mas é capaz de obrigarem as conservatórias a fazê-lo. Eu acho que aqui também é o que a Lourdes diz, tem de haver uma ponderação de qual é o objetivo e o que é que se pretende. Porque a Mafalda estava aqui a falar no online e fazer online, mas que se faz muito bem, mas pode-se fazer, desenvolver toda essa atividade como trabalhador independente na mesma e não ter a obrigação da empresa, que a empresa tem obrigações implícitas. Como a Lourdes disse, tem custos fixos
e têm obrigações que têm de ser cumpridas, apesar de estar com a atividade suspensa, a empresa existe. E o modelo 22 e o IES, são duas declarações anuais que nós entregamos, têm de ser cumpridas. Para isso tem a obrigação de ter um contabilista certificado que vai fazer essa obrigação e depois lá está, vai depender do acordo com o contabilista como é que vai proceder ou como é que podem chegar a acordo, não sei, se cada um tem os seus métodos e que têm de ser cumpridas. Exato. Se já houve muito desenvolvimento, se querem aproveitar, não deitar tudo abaixo, é manter e tentar desenvolver daqui para a frente. Se não, é suspender. A Ana Calçada está a dizer isso, era o que eu ia sugerir, exatamente, se continuava como uma trabalhadora independente. Eu ia lhe perguntar isso, se tens clientes, já tens atividade, ela está a funcionar, depois podes pagar em regime, ter parcerias, em vez de contratar, ter parcerias com outras pessoas. Mas sim, se tens clientes e consegues ir para a frente, eu sugeria trabalhador independente. Mafalda, mas isso é que quer na empresa, quer como TI, as parcerias hoje em dia é o mais comum. É termos parcerias, é tentar empresas pequenas, nomeadamente, para não ter e para não assumir exatamente estes custos, nomeadamente nós estamos aqui a falar da segurança social, são custos brutais, cada ordenado é grande e é grande. Custa, quer dizer, vai depender da dimensão da empresa, mas é um peso para qualquer empresa, é um peso. Também fazemos parcerias, eu trabalho parcerias com advogados, tenho parcerias com os informáticos, tenho parcerias com colegas, tentar ter o máximo de parcerias possíveis. Há aqui acordos de trabalho e nunca são vinculados à minha empresa. Vinculados de uma forma efetiva, de uma forma concreta. Exatamente. Aqui a Ana Calçada está a dizer que não tem possibilidade e que vai se dedicar a uma área que dependa só dela. Sim, é uma hipótese, sim. É uma opção. Sim. Ana Calçada, é sempre uma opção. Se quiseres vir falar connosco, eu estou sempre disponível para... E não levo custo por nada. Eu sou de marketing digital, se quiseres, vem falar comigo. Não cobro nada pelas pessoas virem falar comigo, ou aqui... A Lourdes e eu temos de ter a certeza que estamos disponíveis para ajudar. A nível da contabilidade estamos aqui disponíveis para te ajudar, está bem? Eu a nível do marketing e aqui elas a nível da contabilidade. Não queremos, o nosso objetivo é que as pessoas tenham sucesso e não desesperem, está bem? Porque é uma fase difícil para toda a gente. Não é assim? É, perfeito. Está a ser uma fase muito complicada. E as pessoas estão-se a ver desesperadas e muita coisa fechou e muita coisa abrandou e há situações mesmo de calafrio de empresas que as pessoas deixaram de pagar até funcionários e deixaram de pagar as seguranças sociais, deixaram porque não tinham como pagar. Portanto, é assim, é um caso, cada caso é um caso e é caso a ser analisado. Portanto, darem de ajuda, se a Ana precisar de ajuda, e certeza que o nosso colega também, certeza que também o ajudará da melhor maneira. Também acredito que sim. Acho que sim. Também sim, que ela já tem um acompanhamento. Exato, muito bem. Mas está aqui a porta escancarada. Para quem quiser. A porta está aberta, claro. E é para quem quiser vir aqui, que é para isso que servem estas lives. Para irmos todos juntos em frente. Muito bem, muito obrigada, Ana Cristina e Lourdes Paz. Obrigada a nós. Pela vossa partilha, é sempre muito esclarecedor. Eu tenho aprendido muito, vejo. Obrigada, Ana Calçada. Tenho aprendido muito e nós estamos aqui metidos no nosso casulo, nas nossas áreas, para esquecermos a informação que existe a nível contabilístico, que é tanta, e nós ou vamos aprender ou temos que ter com alguém como vocês para saber mais sobre o assunto, porque isto é uma área muito específica, não é? Nós não sabemos tudo também, não é? A gente está sempre a aprender, há sempre coisas novas a sair e a nossa política, e eu acho que a Ana concorda comigo, e acho que a maior parte dos nossos colegas, é se não sabemos, vamos perguntar, e temos que saber perguntar e temos que saber, porque
porque a informação há, mas e às vezes é tão núbia que nós não conseguimos interpretar bem a própria legislação, porque tão depressa é isto como tão depressa é aquilo, que a gente precisa mesmo, por vezes, de perguntar. Portanto, não sabemos tudo, estamos cá para aprender, para perguntar também, para dar a informação correta. Muito bom. É essa a nossa lema. E nós buscamos a informação a todo o custo, e quando temos dúvidas vamos ver. E temos grupos de colegas, que ainda há pouco tempo eu tinha a certeza da minha resposta, mas questionaram tanto do outro lado, que até eu fiquei em dúvidas. E apesar de ter lido a legislação, ter dito, também partilhei aqui com a Lourdes e partilhei com uma série de colegas, e todos tivemos a mesma opinião. Há outros que têm opiniões diversas, mas isso aí Cada um é como cada opções. Sim. São opções. E muito boas opções. Muito bom. Olha, bom fim de semana. Obrigada. Igualmente. Segunda-feira vem aí mais uma semana de trabalho. Ai, Panda, ainda não acabamos esta. Deixa-me estar. Mas teve o feriado. Podia ser à quarta, tinha sido melhor, que em vez da quinta, mas pronto. Deixa lá. Aqui um bocado. Não vamos queixar-nos, está bem? Não, tivemos um dia de descanso. Obrigada, Mafalda. Muito obrigada também. Adeus, obrigada. Obrigada. Obrigada, Lourdes. Obrigada. Obrigada.